Fala comunidade.dev, é sensacional ter todo mundo aqui para mais uma explicação visual detalhada. Hoje a gente vai bater de frente com aquele problema que, nossa, tira o sono de qualquer pessoa que decide montar ou atualizar um setup. O absoluto paradoxo da escolha no mercado de monitores. Sabe como é, né? É uma infinidade de telas curvas, planas, um monte de siglas que parecem grego, LEDs de tudo quanto é tipo e aquelas promessas de performance que deixam a gente completamente perdido. Então, a pergunta de R$ 1 milhão é exatamente essa. Como, no meio de um mar infinito de opções, a gente escolhe o monitor ideal? O nosso objetivo hoje é passar um facão em todo aquele ruído de marketing das fabricantes e desvendar os detalhes técnicos que realmente importam. Vamos jogar a luz naquelas características que o pessoal quase não discute, mas que mudam completamente a experiência no dia a dia. Fiquem tranquilos que até o final a gente vai montar um dia bem prático para cada situação de uso. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Seção 1. Dissecando os painéis. É aqui que tudo começa, a tecnologia fundamental que dá vida à imagem. Afinal de contas, não adianta nada ter uma placa de vídeo monstruosa se o painel do monitor não consegue acompanhar o ritmo ou exibir as cores do jeito certo. Analisando as tecnologias, fica muito fácil entender por que cada um desses painéis existe. Os painéis TN, por exemplo, entregam cores um pouquinho mais lavadas, mas eles nasceram para uma coisa: velocidade pura. Eles usam cristais líquidos que giram super rápido para entregar tempos de resposta incrivelmente baixos. Já os painéis VA são aquele meio termo bacana, oferecendo um contraste excelente porque bloqueiam super bem a luz traseira. Aí a gente tem o IPS, que eleva a precisão das cores e o ângulo de visão alinhando os cristais paralelamente à tela, sendo ótimo para quase tudo. Mas o grande astro aqui é, sem dúvida, o OLED. No OLED, a mágica acontece porque cada pixel emite a sua própria luz. Ou seja, para exibir o preto absoluto, o pixel simplesmente desliga. Isso cria um contraste literalmente infinito, unindo uma velocidade absurda com cores impecáveis. Claro, o preço acaba sendo bem mais salgado por causa disso. Indo para a seção 2, a batalha Hertz contra FPS. Agora a gente entra num campo de batalha crucial dentro do computador. Essa é a relação íntima e obrigatória entre o monitor e a placa de vídeo. Hertz é basicamente a taxa de atualização da tela. Pensa no seguinte: se o monitor tem 60 Hz, ele mostra uma imagem nova 60 vezes em um único segundo. Se essa taxa for muito baixa, a gente começa a ver aqueles borrões e aquele efeito de cintilação que cansa os olhos rapidinho. Por outro lado, uma taxa alta, tipo 144 Hz ou 240 Hz, entrega aquele movimento amanteigado, incrivelmente suave, que é absolutamente essencial para ter clareza naqueles jogos mais frenéticos. E isso ilustra brilhantemente o grande erro que muita gente comete na hora de montar um setup. Olha só, a placa de vídeo gera os quadros por segundo, os famosos FPS, e o monitor exibe tudo isso em Hertz. Se uma placa de vídeo caríssima está lá, suando para empurrar 150 FPS, mas o monitor é de apenas 60 Hz, bom, o monitor simplesmente ignora e joga fora os quadros extras. Todo aquele poder adicional da placa de vídeo é literalmente desperdiçado. É como colocar o motor de um carro de corrida num fusquinha. Eles precisam trabalhar em perfeita harmonia. A taxa de atualização do monitor tem que bater, ou até exceder, os quadros que o hardware consegue gerar. E para garantir essa harmonia toda, a gente tem as tecnologias de taxa de atualização variável, tipo o G-Sync e o FreeSync. Elas fazem algo genial, travam a comunicação entre a placa de vídeo e o monitor. Isso elimina de vez aquele screen tearing horrível. Sabe quando a imagem parece que foi cortada no meio? Pois é. E de quebra, ainda reduz o atraso de entrada, garantindo que tudo que acontece no hardware apareça instantaneamente na tela, sem o menor engasgo. Seção 3. O segredo das cores. Bom, vamos mudar um pouco o foco da velocidade para falar de características que quase ninguém discute no mercado tradicional, mas que transformam drasticamente a qualidade visual. As especificações profissionais de cor. Agora, o que é realmente fascinante quando entramos nesse assunto é este número colossal: 1,07 bilhões de cores. Isso é o que a gente chama de profundidade de cor de 10 bits. Para colocar em perspectiva, a maioria dos monitores normais usa 8 bits, exibindo só uns 16 milhões de cores. O painel de 10 bits tem milhares de degraus extras entre uma tonalidade e outra. O resultado, ele elimina por completo o color banding, que são aquelas faixas marcadas e feias que a gente costuma ver em imagens com degradê, tipo um céu ao pôr do sol, sabe? Fica tudo perfeitamente suave. Mas olha, não basta ter bilhões de cores à disposição. É preciso saber qual fatia do mundo real esse monitor realmente consegue reproduzir. O padrão sRGB, que é o mais antigo, cobre ali por volta de 33% da luz visível. Já o DCI-P3, que é o padrão da indústria do cinema e absolutamente essencial para conteúdos com HDR, expande isso para 50%, entregando cores muito mais ricas. E o REC 2020,
Esse é o nosso futuro ultra vibrante, alcançando impressionante 75% do espectro visível. Basicamente, quando vamos comprar uma tela, a porcentagem de cobertura dessas gamas é o que dita o quão vívida a imagem vai ser. E para fechar esse segredo das cores, a gente precisa falar do ΔE. Simplificando bastante, ele é literalmente o índice de erro de uma tela. Se o monitor tem um ΔE menor que 2, significa que qualquer erro na exibição daquela cor é estatisticamente invisível para o olho humano. Ou seja, o vermelho que está ali na tela é o vermelho exato do mundo real. Juntando isso com uma temperatura de branco cravada em 6.500 Kelvin, a gente tem um pacote obrigatório para profissionais de design e fotografia que simplesmente não podem ter distorções no trabalho. É um verdadeiro divisor de águas. Avançando para a seção 4, o futuro, inteligência artificial e upscaling. Com a velocidade e as cores já dominadas, é hora de olhar lá para frente. A tecnologia não para um segundo sequer. E o que a LG revelou para 2026 vai mudar completamente a forma como a gente entende a capacidade de um monitor. A nova linha Ultra Gear Evo traz especificações que são simplesmente absurdas. A gente está falando de taxas de atualização de 330 Hz em painéis OLED e mini LED. Imagina a fluidez disso, mas, sinceramente, o recurso mais impressionante é o tal do Dual Mode 5K 2K. Funciona assim. Com um único clique, dá para alternar entre uma altíssima resolução 5K, ideal para focar no trabalho pesado, e depois baixar a resolução e liberar esses impressionantes 330 Hz para ter a fluidez máxima na hora de jogar. Literalmente, ter 2 monitores topo de linha dentro de um só. Que sacada fantástica, não é? E o grande salto vem com o upscaling via a inteligência artificial sendo processado diretamente no monitor. O processo é super direto. Primeiro, o computador renderiza o jogo ou o vídeo ali bem leve, em 1080p. Depois, algoritmos de machine learning embutidos na própria tela criam novos pixels do zero, e a imagem final aparece lindona em 4K. Gente, isso alivia drasticamente a carga de trabalho da placa de vídeo. Permite taxas de quadros enormes sem sacrificar a beleza visual da alta resolução. É a união perfeita dos dois mundos. Seção 5, o monitor ideal. Então, o ponto crucial aqui é como a gente traduz toda essa sopa de letrinhas e tecnologias em uma decisão de compra inteligente. Chegou o momento de montar o setup ideal baseando no perfil de uso. Começando pelos entusiastas de esportes e jogos super competitivos. Para essa galera, a clareza de movimento e a velocidade estão acima de qualquer coisa. A escolha aqui recai sobre painéis TN, pelo custo-benefício extremo focado em velocidade, ou então ir direto para o topo de linha OLED. O alvo deve ser buscar taxas de atualização entre 240 Hz até absurdos 540 Hz. Aqui, vale muito a pena abrir mão de resoluções gigantescas para garantir que o tempo de resposta seja o menor possível, acompanhando com perfeição aquelas altas contagens de FPS. Agora, mudando de cenário para editores de vídeo, fotógrafos e designers, bom, a velocidade bruta não importa tanto quanto a perfeição visual, certo? O ideal aqui é ir atrás de um painel IPS de alta qualidade ou um OLED para garantir bons ângulos de visão. As especificações fundamentais são aquela profundidade de cor de 10 bits que a gente falou, um ΔE menor que 2 para ter uma precisão absoluta e uma cobertura beirando os 100% nas gamas DCI-P3 ou Adobe RGB. É exatamente isso que garante que a arte criada na tela seja idêntica ao que vai ser impresso ou exibido no cinema. E claro, para o uso diário, aquele trabalho de escritório, programação ou até um consumo casual de vídeos e jogos, a recomendação mais amigável para o bolso é um painel IPS ou VA. Uma taxa de atualização tranquila ali entre 60 Hz e 144 Hz já entrega um conforto visual excelente. O foco tem que ser garantir uma boa cobertura do padrão sRGB e um contraste forte. Assim, fica ótimo para ler textos com clareza e curtir filmes com boa qualidade. Tudo isso sem precisar gastar uma verdadeira fortuna. E com isso, aquele véu da complexidade técnica foi finalmente levantado. Depois de entender profundamente como funcionam os hertz, os tipos de painéis, as gamas de cores e até o impacto da inteligência artificial, fica uma pergunta bem instigante para a gente refletir. Com toda essa informação na mesa, qual dessas tecnologias vai dominar a tela do próximo setup de vocês? Um agradecimento gigante à incrível comunidade .dev por acompanhar mais essa explicação visual. Que todo esse conhecimento empodere futuras escolhas tecnológicas com precisão absoluta. Um abraço e até a próxima!